Olá, estamos em mais um Pod Mulher e eu sou Adriana Fabres, dentista, pós-graduada em harmonização orofacial e estou aqui com a minha amiga Fabi Denadai. Isso, eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem e estilo, e hoje temos uma convidada para aquecer essa bancada aqui. Como é que é o nome dela, Adriana? Ela é a Maline Guzmán, psicanalista, escritora best-seller, tô até lendo a bio aqui, gente, palestrante, tem um projeto e um livro chamado Priorize-se, seja o amor da sua vida, e é CEO da agência Aquela Sua Viagem. Mas, Maline, essa é a sua bio do Instagram. A gente quer saber mais, a gente quer saber quem era a Maline há 5 anos atrás. Conta pra gente. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim estar aqui no Pod Mulher, falar um pouquinho dessa minha trajetória e contar para vocês um pedacinho da minha vida, né? A Maline, eu sou enfermeira de formação. Durante toda a minha vida trabalhei aí com projetos que visavam a saúde e bem-estar da mulher. Sou mestre em educação, terminei algumas especializações, uma delas em Paris, que foi, assim, um grande diferencial na minha vida para me despertar para outros horizontes, né? E antes de tudo isso, eu sou mulher, mãe, esposa, sou casada com o Pablo. Desse amor eu tive 3 filhas maravilhosas, que é a Camille, a Celine e a Cecília. Me considero uma mulher realizada nesse quesito, né? Era o sonho da minha vida ser mãe, e um dia eu escutei que eu não poderia ser mãe, né? O médico me deu esse diagnóstico e eu tinha certeza que isso não ia ser verdade. Sou uma mulher de fé e por isso, né, eu orei muito a Deus e Ele me presenteou com essas 3 joias que hoje são a alegria da minha vida. Mas aí me conta, 5 anos atrás você estava em Paris, foi nessa época que você estava em Paris? Em Paris eu já morei, foi há 25 anos atrás. Né? Então, de lá foi a trajetória profissional, que eu comecei como enfermeira, em alguns hospitais, também dei aula. Mas quando eu morei lá, eu tive um despertar para conhecer novas culturas, novos lugares. E depois de um tempo, né, na verdade, por que surgiu Aquela Sua Viagem? Eu tive, a vida inteira eu trabalhei como enfermeira, trabalhei 25 anos na área, e meu marido resolveu sair da onde a gente estava para vir para cá, para Grande Vitória. E nesse momento, a minha filha teve um diagnóstico de um problema cardíaco e teria que ser submetida a uma cirurgia. E ali naquele momento eu pensei, eu preciso dar atenção à minha família, porque até então eu trabalhava, eu gostava tanto do ato de cuidar dos meus pacientes, dos meus alunos, que eu acabei deixando um pouco de lado a função de cuidar da família, porque não dava tempo. Eu falo que eu saía cedo, elas estavam dormindo, e eu voltava, elas estavam dormindo. Então era aquela correria só na hora do almoço, e eu quase não ficava com elas. E eu acho que a gente leva uma sacudida da vida para dar uma olhada e dar uma atenção melhor, né? E nesse momento, eu me vi impactada, precisando parar toda a minha vida para me dedicar, e foi isso exatamente o que aconteceu. Não me arrependo de ter parado, não me vi na enfermagem mais a partir desse momento, mas comecei a me despertar, né? Os amigos falavam assim: nossa, vocês viajam, vocês conhecem muitos locais, né? Quem sabe a gente não viaja com vocês? E aí começou uma viagem com um amigo aqui, com outro amigo ali, um familiar. E em 2013, a gente elaborou a agência de viagem Aquela Sua Viagem, que é uma boutique, que a gente denomina assim, com um turismo personalizado. E a gente recebe, acolhe o nosso cliente, entende o que ele quer, o que ele gosta, quais são as reservas que ele fez para aquilo, né, para aquele momento, para aquele sonho que ele vai realizar, e a gente adapta um roteiro dentro do que ele quer e dentro do esperado financeiramente. E isso vem acontecendo desde 2013, a gente está no mercado, já realizamos muitos sonhos de viagem.
E eu falo que eu viajo junto, eu deixei de cuidar dos pacientes, dos meus alunos, na profissão como enfermeira, mas eu cuidava do roteiro. Então eu falo que a missão de cuidar, ela é muito aguçada na minha vida. Tá sempre presente. Tá sempre presente. E aí, seguimos até 2019, quando veio a nossa amiga pandemia. E a gente teve que ficar parado, sem receita. Foi um momento bem difícil para o turismo. Mas eu falei, gente, eu não posso ficar em função disso, né? Então eu comecei a me reinventar no quesito de estudar mais. Então os cursos online ajudaram bastante, né? Então eu me capacitei e elaborei um projeto que, na verdade, esse projeto ele já existia, ele estava engavetado, que é o projeto Priorize-se. Você já tinha isso em mente? Sim. Eu já fazia, quando eu trabalhava em oncologia, lá atrás, projetos com as mulheres. Então, eu desfilava as mulheres, as pacientes. Então, carequinhas, com peruca, com maquiagem. A gente fazia grupo de maquiagem. Então, assim, a gente sempre no intuito de engrandecer aquilo que a mulher tem de melhor dela. Então, ao invés de a gente trabalhar a tristeza daquele momento, que era acolhida também, obviamente, mas a gente cuidava da autoestima daquela mulher, né? Então, na agência, a autoestima, porque quando a gente está no lugar que a gente sonhou, quando a gente realiza um sonho, a gente também trabalha a autoestima desse cliente. Com certeza. E hoje, eu sou psicanalista, né? Me formei como psicanalista, atendo mulheres, optei por isso também, e hoje sou escritora. O meu projeto Priorize-se, Seja o Amor da Sua Vida, ele se tornou um livro, foi lançado há 10 dias e no dia do lançamento ele se tornou um best-seller na Amazon. Isso me deixou muito feliz. Toda a renda arrecadada foi doada para a creche Mãe Shirley Alegria, aqui na Cidade de Deus, em Vila Velha. Eu tinha deixado isso por 2 dias, mas Deus foi tão maravilhoso, foi uma resposta tão grande, assim, foi além do que eu esperava, que até hoje tá lá o livro à venda para doação também. Foi um valor bem irrisório, mas justamente para que eu conseguisse alcançar, né, outras mulheres, muitas mulheres, e a gente levasse essa mensagem que o livro traz, da importância da gente olhar para nós mesmas e nos valorizar e nos priorizar. Eu já comecei a ler, por isso que tudo que você contou eu já sabia, por causa que eu já comecei a ler o livro. Fico muito feliz. Legal, muito interessante esse livro. E a gente, juntando essas duas coisas, né, o que você falou, você sempre cuidou, né, de mulheres, né, você cuidava, né, das mulheres com câncer, e depois você tá nesse projeto. E como psicanalista também, né, que agora você tá ingressando nessa fase de atender pacientes, aí você vai cuidar personalizado, né, de uma forma mais... E nesse processo que você falou, que um período da sua vida você se dedicou muito para o seu trabalho. Sim. Né? E aí precisou acontecer algo maior para você parar. E nesse momento que você parou, você conseguiu talvez enxergar que em algum momento o olhar também não estava para você? Com toda certeza. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Com toda certeza. Eu falo que nós mulheres, nós somos multipotenciais, né? Temos múltiplas funções. Então, muitas de nós acreditamos que isso é uma grande qualidade, né? E na verdade não. Eu fiz um vídeo outro dia dizendo que a gente não tem que ser 100% o tempo todo. A gente tem que seja 20% naquele dia, mas que eu esteja dando o meu melhor. Então, Fabi, quando você me pergunta isso, eu te digo que quando eu escrevi o projeto e o livro Priorize-se, eu escrevi um pouco de mim, porque eu sou uma persona transformada. Uhum. Eu vivi em função das pessoas, profissionalmente falando, depois da família, né? As filhas veio uma atrás da outra, que é uma carreirinha, o esposo, né? Que são atenções diferentes, meus pais, que eram idosos na época, minha mãe, eu cuidei dela até o último minuto,
Então, eu optei cuidar dela, Sim. na beirada da cama mesmo. Foi um processo muito rápido, né? Ela tinha um câncer cerebral e ela evoluiu muito rápido. Eu optei ficar com ela. E o último suspiro foi comigo, de mão dada. E isso me deixou uma paz muito grande. Mas voltando na sua pergunta, eu percebi que eu estava adoecendo, porque eu estava totalmente voltada para o cuidado do outro. Então, assim, raramente eu me dava um prazo para ir num salão. Quando eu ia num salão para fazer um cabelo, uma unha, era muito rápido, era no horário de almoço. Ou ia no salão e fazia os meus cuidados, ia almoçar, ou não almoçava, então a gente tinha que... Então, assim, era uma vida frenética. E aos poucos eu fui entendendo que esse frenesi não me levava a nada, né? Os relacionamentos iam enfraquecendo, né? Eu pouco ficava com as filhas. Eu dizia que quando uma caía, ao invés dela gritar mamãe, ela ia em direção da babá ou da minha mãe, que estava sempre presente. Então, eu fui refletindo sobre isso. Fui perdendo como que eu posso dizer? O direcionamento, né? Assim, elas não me tinham como referência. Olha, isso é sério, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu fui percebendo que, assim, apesar de eu fazer de tudo, por exemplo, uma festa junina, eu tava lá fazendo a trancinha no cabelo, mas era sempre muito corrido, né? Porque eram 3. Aham. Um detalhe da trancinha, a hora de almoço fazia questão de levá-las na escola, fazia questão de buscá-las, mas na maioria das vezes elas ficavam esperando eu chegar. Elas eram as últimas a serem pegas na escola. Isso ficou muito gravado na cabecinha delas. Então, eu precisava sair disso. Precisava. Então, era um regime CLT e eu falei, bom, eu posso trabalhar para mim mesma. Então, a agência, não vou dizer que foi mais tranquilo, mas eu tinha mais tempo para cuidar da minha família, né? E de mim. E ainda assim eu dava mais atenção para a família, até porque, por conta da Cecília ter que fazer essa cirurgia, foi muito tempo dedicado aí ao restabelecimento dela. E também mais uma vez, me deixando de lado. Eu falo que eu andava com roupa de academia o dia inteiro, porque era a hora que eu tinha para ir pro Pilates, na época que eu fazia Pilates. Depois dali eu ficava direto até, eu falava, bom, vou tomar um banho, né? Preciso tomar um banho. Mas assim, eu não acho que não valeu a pena cada momento. Acho que cada momento me fez crescer, me fez me tornar uma pessoa melhor. Eu amava trabalhar como enfermeira. Na época eu coordenava o hospital, então eram muitos leitos, muitas pessoas, muitos profissionais sobre a minha coordenação e, sobretudo, muitas famílias. Né? Então, eu lembro que tinha dias que eu saía de casa, eu tinha tanto contato com o paciente que, às vezes, quando ele se via naquele momento de finitude, ele pedia para me ligar, para eu estar no hospital. Então, muitas das vezes, porque eu sempre tinha um momento de espiritualidade com eles, né? E eles pediam para me chamar. Então, teve dias que eu ia, assim, 2, 3 horas da manhã no hospital. Meu marido, não, você não vai fazer isso. Não é possível. Eu falei, vou. E às vezes era eu chegar, pegar na mão e a pessoa tinha aquela confiança, né? Então, vamos lá, vamos que a sua missão aqui já tá linda, já foi concluída. E me deixava muito bem isso. E assim, o que eu percebo muito nas convidadas, né, nessa jornada aqui do podcast, é esse ponto central, que as mulheres, elas naturalmente, elas vêm ao mundo para essa missão de cuidar, né? Então é cuidar da família, aí foi para o mercado de trabalho, também leva, né, essa missão de cuidar aonde vai. E isso é um ponto que é recorrente aqui. As pessoas falam, né? As mulheres falam, né? Eu fui me perdendo. Então, esse perder, eu acho muito válido, assim, cada convidada falar da experiência, mas dizer assim, em que ponto, qual foi o ponto que você despertou? Porque veja bem,
muitas vezes o despertar ele vem foi uma cirurgia ou foi por alguma doença, mas assim, vamos imaginar que uma mulher agora está ouvindo e se vê nessa situação, que se enquadra nessa multifunções, mas ela está atenta, aberta a não esperar, por exemplo, acontecer alguma coisa para a vida parar a pessoa. Assim. O que é importante a mulher perceber? Os sinais de que, opa, vamos refazer a rota? Muito interessante sua pergunta, e são duas questões diferentes, foram 2 perceberes. O primeiro foi perceber que eu estava deixando de lado a minha família, né? E aí eu resgatei, eu parei tudo que eu estava fazendo, pedi minhas demissões e voltei para minha família, certo? Então aí eu resgatei ali, o amor das minhas filhas, do meu esposo. Mas aí esse perceber, desculpa que eu tô te interrompendo aqui, esse perceber, ele aconteceu assim, em pequenas frações de coisas que você foi percebendo? Me dá... Foi quando a Cecília precisou, não foi? Sim, Você falou? Quando essa referência, quando elas caíam, machucavam, ou tinha alguma coisa na escola e eu não estava presente, né? Então elas tinham, não, pode deixar aqui a tia Elô é a babá que ficou com elas quase 20 anos, né? E ela falou, não, a tia Elô tá, a vovó tá. Então assim, eu passei a não ser tão necessária, certo? Então, tinha um congresso, meu marido ele ia, né? Assim, talvez não precisasse de eu ir. Não que ele não quisesse, não que as minhas filhas não quisessem, mas talvez eu não fosse referência, não era referência, né? Eu era referência para onde eu estava trabalhando, né? As pessoas me requisitavam o tempo todo, eu me sentia uma pessoa bem-sucedida no trabalho. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas não era isso, faltava algo mais, né? E o segundo perceber foi quando a minha mãe estava nos últimos dias, né? E eu literalmente era 100% por conta dela, né? Então, eu me deixei totalmente, porque eu falei, não, preciso cuidar dela. E era uma obsessão, assim, eu digo. E quando ela se foi, eu me vi um vazio imenso, uma dor profunda, mesmo eu estando me preparando durante todo o processo. Eu tive momentos muito intensos com ela, mesmo ela em coma, né? Sinais que ela me dava ali naquele momento. E quando ela se foi, eu me vi nesse vazio e um processo depressivo muito grande. Crise de ansiedade. E aí eu falei, opa, agora eu tenho que olhar para mim. Então, a minha mãe se foi há 6 anos, então foi a partir daí que eu olhei mais para mim. Então eu comecei a fazer um plano de ação, que hoje eu falo que é a metodologia da rotina com propósito, que o livro conta, esse passo a passo. Então eu fui vendo o que era importante para mim, o que era prioridade, o que eu podia deixar de fazer e o que era urgente para fazer. Então a partir daí, claro, eu tive assessoria psiquiátrica, né? Eu fui no médico, né? Minha médica maravilhosa me medicou. Eu fiquei uns 2-3 anos medicada. Também comecei a psicanálise, né? Fazer a minha análise pessoal, que foi fundamental, né? Reviver, mergulhar no inconsciente, trazer essa dor à tona. E eu falo que a psicanálise, ela não cura a dor. Não é isso que a gente quer na psicanálise. A gente quer que a gente olhe, na verdade, a gente atenua. A gente vai olhar para essa dor, vai saber que ela existiu, porque não tem como a gente apagar a nossa história, mas nós vamos olhar para essa dor com um olhar diferenciado. Então, hoje eu falo da minha mãe. Antes, se eu começasse a falar aqui da morte, do processo, eu já estaria chorando. Então, assim, me deixa saudade? Obviamente. Mas quando eu falo disso, hoje eu já falo com o coração mais em paz. Porque eu olhei para mim, eu olhei para o problema e permitir ser cuidada. Muitas das vezes a gente percebe que ainda existe um tabu, né, para o cuidado, o tratamento da saúde mental. Às vezes as pessoas priorizam uma roupa nova, não que isso não seja importante, né? Mas
que adianta você estar bem vestida, você estar fazendo a viagem dos seus sonhos, ter carro do ano, mas não estar bem emocionalmente. Eu falo que equilíbrio é muito difícil, é possível, mas eu falo que harmonização é importante. Harmonizar tudo, né? Harmonizar a roupa, harmonizar o corpo, a mente e o espírito. E aí, quando eu falo corpo, muitas pessoas, eu falo isso no livro, né? O corpo, eu preciso estar em atividade. Ah, você tem que fazer musculação, você tem que fazer o beach tennis. Não, você não tem que fazer nada. Você vai escolher uma atividade que te faça bem. Né? Pode ser caminhada, pode ser a corrida, pode ser qualquer coisa que te deixe com adrenalina, com a endorfina em alta. Hoje, eu fazia pilates, fiz pilates muito tempo. Hoje eu me vejo até pela importância da musculação no momento da minha vida, que hoje eu estou na menopausa. Então, estudos comprovam que a musculação é fundamental. A alimentação é o segundo pilar, né? Então, que alimentação eu coloco na minha vida? E aí não tô falando de jejum, não tô falando de nada, cada um tem o seu critério e a sua assessoria de uma boa nutricionista. Ah, pode deixar que eu pego aqui na internet uma dieta. Não, eu falo que cada profissional, ele é gabaritado na sua área. Então, ninguém vai fazer uma dieta que não seja assessorada por uma nutricionista. Eu tenho a minha nutricionista depois desse processo, né, de perda. Eu engordei muito, porque na época eu comia desesperada, eu estava ansiosa e eu precisei desintoxicar, né? Então a minha nutri maravilhosa, Tatiane Soares, eu fiz o processo de emagrecimento saudável, com comida de verdade, sem medicação, emagreci 12 quilos e eu fui me preparando durante o climatério para chegar nesse momento que eu tô hoje. Outra questão, outro pilar, é a noite de sono bem dormida, né? O sono, ele precisa ser restaurador. E a vida inteira eu tive insônia, principalmente nesse período de cuidado, que eu tinha que ficar ali antenada. As pessoas falavam, por que você não contrata uma cuidadora, pelo menos para dormir? Mas eu tinha sede de ficar com ela o tempo todo, com a minha mãe. Então, eu ficava, era 24 horas. Depois disso, o organismo, ele estava pedindo arrego, né? Então, as medicações que eu tomei, elas foram fundamentais, mas também aliada a isso, eu fui buscando medidas alternativas, que foram meditação. Eu tinha uma dificuldade imensa para meditar. Eu achava que meditar era ficar ajoelhada ou ficar, né, em posição com aquele dedinho assim. Isso é uma das, né? E a meditação é o silêncio. E aí, quando eu entendi que a meditação é você silenciar para ter respostas de oração, é essa meditação que eu pratico hoje. Então, quando eu tô lá quietinha, eu espero todo mundo sair de manhã, eu me dou o luxo de começar a trabalhar um pouquinho mais tarde. Então, eu tenho aí 1 hora em silêncio com a minha cachorrinha, com a Bela. E ali eu tenho um processo não somente de silenciar meu coração, como da minha espiritualidade. Hoje a minha espiritualidade, assim, eu converso com Deus e eu tenho as respostas dele. A ponto das amigas falarem assim, Marlene, conversa aí que você é assim com ele, vê aí o que ele tem pra mim. E eu falo, gente, esse processo de intimidade, ele é tão profundo, ele é tão importante, e a gente precisa buscar, né? Então, e assim, não é ir ao templo, não é somente ir à igreja. Hoje a gente participa ativamente na igreja, com movimentos com noivos, com casais, com jovens principalmente, né? Hoje a gente tem um enfoque muito grande, até porque a gente gosta de acompanhar nossas filhas, né? Então a gente participa aí dos processos da juventude na nossa igreja, mas eu digo que não é só isso, né? A gente tem ações sociais que precisam ser feitas, a caridade, né? A gratidão, quando você as pratica, é algo que vem muito forte depois como retorno para os nossos corações, para as nossas vidas. Então, a partir do momento que isso foi se tornando presente na minha vida, né,
comunicar-se com Deus e permitir que Ele converse também comigo, foi assim, fundamental. Então, pelo que eu estou entendendo, quando você fala sobre você se priorizar, você já linkou algumas coisas aqui. Então, você disse sobre essa meditação, a alimentação. A gente já teve uma convidada aqui que falou sobre a atenção plena, que é a doutora Carla. Como que a atenção plena nada mais é do que você se conectar com o momento presente. Então, nesse momento presente, é você prestar atenção na sua respiração, é você esvaziar a sua mente do passado e do futuro. E aí ela falou de algumas técnicas de meditação. E isso a gente está ouvindo muito aqui no podcast, né? Como que é importante. O que é se priorizar, então, né? O que é a mulher se priorizar? Ela ter esses movimentos de silêncio, alimentação, colocar endorfina para dentro, uma atividade física. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Como diz a Adriana, uma vez eu mandei um negócio pra Adriana, a Adriana me deu uma resposta bem mal criada assim. Criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. E eu levei isso pra minha vida. Levei pra minha vida. E vai na musculação, né? Levei isso pra minha vida. Eu odeio musculação. Mas precisa fazer, gente. Gosto muito. Precisa fazer. É necessário. Então é necessário para a saúde dos ossos, né? Que você falou, pro climatério e para evitar osteoporose. Exato. Porque quando você agride o músculo, você tá agredindo o osso também, e aí você tá forçando ele a ficar mais forte. Com toda certeza. Então isso aí, hoje a gente tá com uma expectativa de vida muito mais alta do que antigamente. Então o que tá acontecendo? A gente precisa se preparar para isso. Exatamente. E como que a gente se prepara? Permitir. Sabe, quando fala de preparar, é que mulher que é mãe já pensa nos filhos, né? Sabe uma coisa que eu penso, assim? Uma vez eu vi um vídeo falando sobre isso, eu achei tão interessante essa reflexão. Você precisa se cuidar para quando você chegar na idade, na terceira idade, você dá menos trabalho para os seus filhos. Caramba! Não tinha pensado nisso. E eu acho tão interessante em calçadão você vê aquelas a terceira idade ali, um pezinho, caminhando. Muita gente correndo, tá? Muita gente correndo acima de 60. Porque realmente consegue participar da vida familiar com mais qualidade. Com toda certeza. Não é verdade? Pode falar, André. Lembrei daquela senhora que você entrevistou. Como é que é o nome dela? A senhora Cleusa, esqueci o nome dela, o sobrenome. Ela é uma corredora. Isso. E ela começou a correr depois dos 60. 70, depois dos 70. Ela começou a correr e ela começou a correr todos os dias. E aí ela começou a correr com 1 quilômetro, depois foi para 2 quilômetros, depois 5 quilômetros. Ela ficou 1000 dias correndo 5 quilômetros. Exatamente. Então agora o prazer da vida dela é correr. E aí ela se sente com mais disposição para brincar com os netos e tudo, então... E ela motiva outras mulheres, né? Porque a pessoa fala, tô com 70 anos, não preciso fazer mais nada. Não, ela saiu da zona de conforto dela e eu sempre começo meu dia vendo um vídeo dela, que ela corre todos os dias. Porque ela faz vídeo correndo, né? Ela faz vídeo correndo. Eu vi isso. Ela faz vídeo correndo, então, e ela faz assim, ela fala, né? Manda as mensagens dela, correndo. Hoje, não sei o que. É muito legal. A senhora Cleusa é maravilhosa. Vindo de encontro a isso que você falou, é uma frase que eu falo muito e que eu escuto muito também das pessoas. Quando a gente se prende muito no passado, a gente fica depressivo. Quando a gente pensa muito no futuro, a gente fica ansioso. Então, o segredo é viver o hoje, né? Que a frase que eu sempre falo. E ajuda muito. E ajuda muito. E uma questão importante nesse processo do priorizar-se é o autoconhecimento. Então, quando eu olho para dentro, eu conheço a mim mesma, eu sei as minhas limitações, eu sei o que eu gosto. Pensa, às vezes eu pergunto pro paciente, o que você gosta de fazer? Aí ela fala, eu gosto de sair com meu marido, gosto de ficar com a minha família, tá ótimo, muito bom. E pra você, o que você gosta pra você?
E aí a gente faz esse movimento, sabe? Da pessoa olhar pra ela e entender. E aí vem a questão da autoestima, do autoamor, né? Você olhar pro espelho, eu não tô falando questão de estética, eu tô falando questão de olhar e admirar aquela pessoa que você tá olhando no espelho. Você fala, poxa, eu sou uma pessoa assim que luta por aquilo que eu quero, né? Estar aqui hoje é um sonho. Então hoje estar aqui é algo que eu cultivei para estar, né? Eu fui convidada por conta de alguma coisa que talvez eu tenha feito e que tenha chamado a atenção. Então isso é algo que me deixa feliz, certo? Muita coisa que você falou, eu me identifiquei, porque realmente eu passei por um processo de transformação mesmo, né? Então, assim, quando em terapia, eu fui questionada sobre o que eu gostava, né? E aí eu cheguei a um ponto que eu percebi que eu não fazia as escolhas por mim. Alguém estava sempre decidindo o que eu ia comer, o que eu ia fazer, o que. Então, assim, e quando a gente fala, a gente fala da mulher que não, que nem você disse, mal tinha tempo, na hora do intervalo ia lá e fazia uma unha. Então, assim, naquele momento, na sua cabeça, você achava que você estava fazendo alguma coisa por você e realmente você estava ali dedicando 30 minutos para fazer uma unha, o cabelo. Mas de verdade eu sonho com um dia que a mulher vai falar assim, eu tenho 30 minutos, eu vou ali fazer uma terapia. Ótimo. Mas ao mesmo tempo eu sei que isso não é muito acessível. Então, assim, o que é acessível quando hoje se fala assim de autoestima, de autocuidado? As pessoas já vinculam o quê? O cabelo, a unha, a roupa. Aparência física. Aparência física. E isso é uma coisa, dependendo da classe social da pessoa, mais acessível para uns, para outros, assim. Mas a terapia em si, o meu sonho é que as pessoas realmente possam ter acesso, porque é na terapia que a gente desenvolve o autoconhecimento. Sim. Né? Lógico, você ir no salão te ajuda, você fazer enfim, contribui. Mas a verdadeira mudança é de dentro para fora. É de dentro para fora, exatamente. Né? E meu sonho é esse. E aí a gente vai também com os despertar, né? E aí pode acontecer também, o que eu vejo lá nas minhas pacientes, né, da harmonização, é o seguinte: pessoas que estão passando por momentos muito desafiadores na vida, às vezes, né, uma perda de alguém, às vezes um divórcio, às vezes momentos difíceis da vida, e que às vezes vão no consultório fazer um botox. Não, doutora, faz um botox, que eu olhei no espelho, nossa, tava me sentindo péssima. E a pessoa foi lá fazer o botox sem maquiagem, toda assim, simples, parecia que tinha, né, acordou, enfiou uma roupa e foi. Aí na segunda sessão, depois que ela faz o botox, eu sempre marco um retorno depois de 15 dias para tirar foto, ver como é que ficou. E aí a pessoa já volta de batom vermelho, toda arrumada. Doutora, olha como é que eu tô linda, não sei o quê. Então, assim, acontece também quando você tem o despertar de olhar pra você mesmo e falar assim, opa, agora peraí, deixa eu me cuidar. Exatamente. E aí a pessoa começa nessa coisa do botox e aí ela vê, nossa, fez diferença. E aí ela vai numa roupa, ela começa a se vestir melhor, ela começa a escolher sua roupa. Você ter esse momento, né, de escolher, de preparar. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou fazer isso, então eu vou escolher essa roupa para amanhã, porque às vezes a gente pega a roupa no guarda-roupa e vai pegando. Enfia aqui, depois quando você sempre vê... com a mesma. Sempre com a mesma, né, Fabi? Fabi foi fazer uma assessoria lá em casa, né, fez o detox do meu guarda-roupa. Meu sonho. E aí tá, aí quando foi fazer as combinações dos looks, aí outro dia foi lá fazer as combinações dos looks, eu sou apaixonada por acessórios. Então eu tenho gavetas, mais gavetas de coisas. Só que eu sempre estou usando as mesmas coisas. Ela falou, não, peraí, vamos usar o que você não usa normalmente, porque você tem muita coisa bonita, você tem que... E aí a gente foi montando, né, os looks com os acessórios diferentes, porque aí tem muita coisa que você tem que você acaba não usando. Sim. E assim vale para roupa também, né? Mas isso tudo, se você preparar, né? Se você se preparar, não, amanhã eu vou pra academia, mas depois eu vou me arrumar. Eu não preciso ficar o dia inteiro com roupa de academia. Porque às vezes a oportunidade sua tá no elevador. Exatamente. Às vezes você vai no médico, vai com a roupa da academia direto, mas e se você se arrumar?
Porque às vezes a oportunidade da sua vida tá lá na consulta médica que você vai fazer de rotina, só para ver alguma coisa. Sim. Então, Adriana, bem oportuna a sua fala, porque eu vou até corrigir algo que eu disse aqui, porque assim, existe, é a mudança de dentro para fora, mas eu enxergo também essas mudanças externas como uma alavanca, é uma coisa que movimenta a outra, porque realmente quando a gente faz alguma coisa visualmente, a gente se olha no espelho e a gente olha e fala, opa, Melhora a autoestima. melhora a autoestima. Mas assim, o que sustenta isso realmente é esse trabalho interno. com certeza, você não pode Sem parar. dúvida. Você tem que estar sempre... Então, nos atendimentos de consultoria, que eu falo que consultoria de imagem é algo muito individual, né? Eu falo que eu não trabalho moda, eu trabalho estilo, porque estilo é individual. Moda é global, né? E muitas vezes eu me vejo eu vejo a Fabiane de antigamente nas clientes ali, né? Quando eu começo a perguntar, que a gente começa a fazer o quê? Uma investigação do corpo, né? Se olha no espelho, aí a gente faz a análise do biótipo, por exemplo, análise facial, e a pessoa às vezes não percebe o tipo de corpo que tem. Parece uma coisa boba. Não, detalhe importante. Não se olha, Coisa né? boba. A gente não se olha. Aí quando você fala assim, então olha, para atingir esse objetivo que você quer valorizar isso, você quer esconder aquilo, vão trabalhar assim, vão trabalhar assim. E a pessoa sai do automático e começa a voltar o olhar para ela. Isso acaba sendo um exercício. Eu vejo que isso é um exercício que faz a pessoa mexer com algo interno que ela toma gosto de começar a fazer as coisas para ela ficar bonita. Isso. Mas esse bonita vem porque antes disso vem um conhecimento anterior do que é ser bonita para ela. Entende? Então assim, é assim uma alavanca, algo que você mexe por fora, te ajuda internamente, mas o que sustenta realmente é você fazer um trabalho contínuo dessa priorização aí. Sim. Que gente, não é bicho de sete Não cabeças. São cuidados, são coisas que a gente está escutando sempre aqui, Adriana. E Leva pra vida, Adriana! Não, e é todo dia, né, Malinha? É uma constância. Não é uma coisa assim, você vai fazer hoje tudo. Quando a Carla veio aqui falando da atenção plena, ela falou da meditação, não sei o quê, e falou muito assim, por exemplo, você vai almoçar, você vai almoçar. Isso. Você vai sentir o gosto do alimento, Isso. você vai sentir a textura do alimento, vai sentir o sabor. Porque às vezes a gente come vendo televisão, você nem tá vendo o que você tá comendo, você tá enfiando na boca e tudo. E aí eu comecei a ver, porque eu tenho os dois extremos lá em casa. Meu filho de 20 anos, ele come devagar, quase parando. E minha filha de 9 come igual uma metralhadora. Ela não sente o gosto da comida. Testemunha ocular disso. Gente, é muito rápido. E aí ela tá sempre, quero mais. Eu falei, calma, minha filha, respira. Porque, e aí eu comecei a falar isso com ela, vamos desligar a televisão pra você comer, pra você sentir o gosto da comida. E toda hora eu fico policiando, vai devagar. E aí assim, quando ela veio, eu comecei a fazer isso, né? Aí ontem, eu falei, cara, a gente jantou já vendo televisão. Então é um negócio que você tem que ficar se vigiando. Com toda certeza. Entendeu? Pra não repetir, pra não voltar, né? Voltar. A memória não voltar. Por isso que a terapia, e você tá sempre, né, buscando essa de respirar, de olhar pra você e falar assim, calma aí, o que eu tô fazendo? Eu tô conseguindo manter o que eu quero pra mim? Eu tô conseguindo me focar no que eu quero, no que eu preciso fazer pra sentir o momento presente? Ou eu tô só atropelando? Isso. Às vezes eu fui questionada muitas vezes por conta do tema. Você fala, priorize, olhar pra você. Não é egoísmo isso? Né? Teve um amigo meu, assim, que ele é muito questionador, e ele falou, poxa, mas priorize. Eu falei, olha só, vamos lá. Primeira coisa, é bíblico isso. Né? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus, depois ao próximo como a quem? A você mesma. Então, Deus quer isso. Até porque eu sempre falo, nós somos, termos a vida já é um grande dom de Deus, né? É um grande presente dele. Então, como que quando você ganha uma rosa, como é que você faz? Você tem que cuidar dela. A gente sabe que aquela rosa vai morrer. A gente sabe que a gente vai morrer, mas durante todo o processo eu preciso cortar o cabinho, eu preciso tirar um espinho aqui, a pétala vai cair, eu vou ajeitando ali, e eu vou dando
vida para aquela rosa, né? Assim como eu preciso dar vida para minha vida. No meu livro eu falo desse planejamento, né, desde o acordar. Então, o que você faz? Esquece o celular, porque tem gente que pega, a primeira coisa é pegar o celular. O celular, ele sabota o nosso tempo. No livro eu falo muito da questão do minimalismo. Né? Eu falo que é um capítulo, afinal isso aqui tem que ser um capítulo do meu livro. Minimalismo significa tirar da sua vida coisas que não servem ou que não te fazem bem. Primeira coisa, você abre seu guarda-roupa, né? Isso aí. Tá lotado, você não usa um terço daquilo dali, tá enchendo o seu ângulo de visão e você não usa. E acaba usando as mesmas. Exato. Meu caso, às vezes, né? Até a Fabi chegar lá em casa. E aí você pode tirar aquilo dali, dar espaço pro novo. Exato. E doar para quem precisa. Ou vender. Enfim, né? E uma outra questão do minimalismo é tirar pessoas na sua vida. Às vezes você fala, mas essa pessoa tem que conviver com ela. Tá, tudo bem. É alguém da família ou alguém do trabalho. Mas você pode diminuir o contato. Quem já saiu para tomar café com uma amiga e a pessoa só falava? Não deixava você falar. E aí você volta para casa com aquela carga. A pessoa fala, tomar café com a amiga é terapia. Não é terapia. Terapia é você ir no psicólogo, é você ir no psicanalista, você ir no psiquiatra. Pode até ser terapêutico, mas não é terapia. E aí você pergunta, ir para esse encontro vai me fazer bem? Vai ser bom para mim? Vai somar para mim alguma coisa? Ou eu tô indo cumprir a agenda? Estar aqui no podcast Mulher está me fazendo bem? Ou eu vim só porque a Adriana me convidou? Só porque a Fabi me convidou? Eu preciso ter propósito nas coisas que eu faço. E dizer nãos. Porque às vezes a gente fala, dizer não é tão ruim, vou ser rude com a pessoa. Gente, eu preciso entender. Não é dizer não com falta de educação. Você pode ser polida, gentil, dizendo não. Por exemplo, o maridão chamou para jantar. Você passou um dia exausto, você quer muito jantar com ele. É ótimo jantar com o marido. Mas naquele dia você tá cansada. E você vai, amor da minha vida, eu queria muito sair para jantar com você, mas hoje nós não vamos conseguir, porque eu tô muito cansada. Você se deu um limite, né? Exatamente. Né? Os nãos, eles precisam ser ditos carinhosamente, né? Mas isso vai te trazer bem-estar. Você estar num lugar que você não deseja estar só para cumprir tarefa ou para agradar alguém é de se olhar e se analisar se é realmente isso que você tem que fazer. Quando você estava falando sobre a questão do que você foi questionada por um amigo dizendo que é egoísmo, né? E me veio aqui, você fala, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí eu sempre faço essa reflexão que nós temos dentro da gente a centelha divina. Deus habita em nós. Com certeza. E aí eu sempre faço essa analogia quando alguém me pergunta isso. Isso eu escuto também. Quando você sabe que uma pessoa muito importante na sua vida vai visitar a sua casa, o que imediatamente você pensa na sua casa? A pessoa responde, vou deixar a casa limpa, organizada. Pois é. Então você é a sua casa. Como que Deus vai habitar em você se você tá toda bagunçada? Então, assim, às vezes quando a gente joga pra casa, pro ambiente físico, a pessoa... Porque é isso, como que você recebe alguém muito importante na sua casa, com a casa toda suja, bagunçada, fora do lugar, com o menino gritando... Né? Então, a casa da gente, a casa onde que Deus habita, ela precisa ser muito bem cuidada, sim. E isso eu falo que é um culto, é um louvor a Deus. Você se cuidar. Então, quando a gente tem que... a gente vive também numa sociedade, até a religião também tem uma participação disso, da questão do desapego. Mas a questão do desapego não é você viver desleixado de si. Exato. Entendeu?
é um desapego espiritual, material, mas assim, não o desleixo. Sim. Né? Você tem que se doar, porque até a doação é algo que você tem que equilibrar, porque veja bem, quando você se doa muito, mas é bíblico, eu tenho que me doar pelo irmão. Ok, mas olha, quantas e quantas histórias a gente escuta aqui de mulheres que estão se doando, se perdem de si. Isso. Né? E depois arruma outro problemão na vida. Aí marido separa, aí é problema com o filho, aí o filho estoura tudo na adolescência, você sabe que estoura tudo na adolescência. Então, eu acho que assim, a gente vive num mundo que hoje, graças a Deus, tem internet, tem o Pod Mulher, tem mulheres maravilhosas que podem aqui contar suas histórias, inspirar e dizer assim, olha, se você está vivendo essa situação, priorize, se desce dessa maneira, compre o livro, Compre o livro. Já comecei a ler, já tá, nossa, muita dica legal, muita Eu falo que orientação. quando a gente tá bem com a gente mesma, a gente com certeza vai estar bem para cuidar, inclusive, de quem tá do nosso lado. E as pessoas percebem essa mudança. Quando eu comecei a agir dessa forma, no início as pessoas ficavam meio assim, opa, o que tá acontecendo, né? Essa mudança de atitude. Mas a gente também não pode ser impositiva, as coisas vão acontecendo tranquilamente. No projeto eu faço palestras falando sobre isso também, e eu sempre dou o exemplo de quando a gente está fazendo uma viagem de avião, a comissária de bordo ela fala, caso despressurizar a cabine, as máscaras cairão automaticamente, põe primeiro em você a máscara, depois em quem está ao seu lado. Então, mais uma vez, reforçando aí essa questão da gente olhar para a gente mesma, entender quem somos, para saber aonde a gente quer chegar. Isso é muito importante. Quais são os seus projetos de vida a curto, a longo prazo? A curto, hoje, amanhã, quando eu acordei, era a curto prazo vir para cá. Né? A médio prazo é o encontro, um evento que eu vou ter esse final de semana que vai ser maravilhoso. E mais para frente, talvez meu livro físico, talvez eu tenho no dia 30 agora o lançamento do segundo livro com coautoria, Mulheres Imparáveis. Então cada mulher conta a sua história em um capítulo com o objetivo de fazer com que outras mulheres se motivem com as histórias que a gente conta, para às vezes a pessoa fala, é impossível fazer isso. Não, tudo é possível, desde que você faça um planejamento. E aí, voltando lá atrás, na questão da casa, da organização, e aí eu lembrei o que eu ia falar, Sim. É a questão de quando a gente acorda, arrumar a cama. O meu quarto, quando eu saio da minha casa, ele tem que estar organizado. O meu ambiente de trabalho, onde eu vou trabalhar, minha mesa, ou até a cozinha, na hora que a gente vai preparar uma refeição, imagina se tiver um caos. Então, a louça do café da manhã, ela precisa estar organizada para eu chegar para preparar o almoço. Ah, Marina, isso é uma besteira. São pequenos detalhes que a gente vai... já foram comprovados, inclusive, né? Quem consegue fazer alguma coisa no meio da bagunça? No meio da confusão? Não, do caos. Do caos, não tem como. E aí, muito bem comparado, você fez, a gente pensa quando alguém vai chegar, que a gente prepare, mas no cotidiano, quando a gente organiza, quando a gente planeja, é pra gente mesmo. Exato. Né? Então, eu tenho hoje a rotina de ir pro salão, fazer meu cabelo, minha unha. Nesse momento, quando alguém quer contar alguma coisa, eu falo, olha, depois do meu salão a gente conversa, porque aqui agora é o meu momento de relaxamento, eu tenho o meu momento da massagem. Ah, então é só futilidade? Não, são coisas que para mim fazem sentido. Talvez para outra pessoa a massagem não faça sentido. Para outra pessoa arrumar o cabelo semanalmente não faça sentido. Então é esse olhar para dentro, entender o que você gosta, o que é importante. Ah não, se eu fizer um rabo de cavalo e sair correndo na chuva, para mim tá ótimo. Você descobriu aquilo que te faz bem, que te deixa feliz. Eu falo que a felicidade... minha sogra tem uma frase que ela fala assim, a felicidade às vezes está do lado. Você corre o mundo e aí quando você vê, poxa, estava aqui, eu procurei lá longe, né? É claro que uma viagem, eu falo que minimalismo não é você fazer voto de pobreza, é você viver com o simples intensamente. Exato.
né? Você pode deixar de fazer coisas para ter uma viagem internacional no fim do ano e tá tudo bem. Ah, mas isso você tá falando dentro da sua realidade. E eu que não tenho como comprar uma viagem pro exterior. Tudo bem, mas você tem um sonho. Qual o seu sonho? Às vezes as pessoas têm dificuldade até de falar do sonho. Exato. Né? Aí como que esse sonho ele vai se concretizar se ele nem tá na sua cabeça ainda? Mas eu acho que tudo é planejamento, não é, Amaline? Tem o capítulo do planejamento. Porque o que acontece? Se você tem o sonho de uma viagem, eu quero ir para Paris. Tá bom. E o que você vai fazer para isso? Sim. Em quanto tempo você não pode ir para Paris hoje, amanhã? Mas talvez daqui a 2 anos você possa. Exato. Talvez ano que vem você possa. Isso. Né? E às vezes, conta pra gente um pouquinho às vezes esse planejamento, a agência te ajuda, né? Com toda certeza. Você não precisa esperar assim, quando você puder, você pode pesquisar e falar, quanto que eu vou gastar numa viagem dessa? Até pra você se planejar. Você pode, com né? certeza. Não pode? O projeto Priorize-se, ele ajudou até a agência de viagens, ao meu papel na agência. Uhum. Porque às vezes as pessoas falam, meu sonho é fazer isso, fazer aquilo. E eu falo, mas é possível, vou te mostrar. A gente tem o tour, que é a menina dos olhos da agência, que é Seja uma Diva em Paris. Então esse tour, ele acontece aos meses de maio e setembro, justamente porque são baixa temporada esses meses. O clima é agradável, né? Porque a gente tem em maio a primavera na Europa e em outubro o outono, porque são estações, assim, a primavera a gente tem, obviamente, mas o outono é muito característico e a gente quase não tem o outono aqui. Uhum. As árvores marrons caindo pelo chão, as folhas, aquela paisagem diferente. Então já melhora o custo, porque nessa época as passagens estão melhores. Aliás, hoje em dia a passagem aérea tá sempre complicada. Eu falo que é o calinho do meu sapato contratar a passagem aérea. Se a gente pudesse fazer aquele pirlim-pim-pim e chegar lá, mas assim, é perfeitamente possível. Então, eu mostro para minha cliente o valor final e mostro assim, isso aqui a gente consegue parcelar sem juros. O aéreo parcela em tantos, parará, e a gente vai fazendo uma planilha e ela vai falar, tá, então isso aqui eu não consigo fazer agora, para setembro não dá, para maio do ano que vem também não dá, mas para setembro de 2025 eu vou conseguir. Tudo é questão de planejamento. Agora, se você for deixando para depois, você acaba colocando um monte de coisas. Exatamente. Né? Que às vezes é igual a harmonização. Fala, a harmonização não é para todo mundo, é só para quem pode muito, porque é muito caro, não sei o quê. Sim, mas aí você vai fazer, se você fizer um botox, se você se planejar para isso, você pode, tipo assim, pensar e olha, eu sei que de 6 em 6 meses eu vou fazer um botox, então eu já vou me planejar para tal, para isso. Planilha financeira. Botar, dividir. Estamos caminhando para o fim. Eu não gostaria, porque o papo tá maravilhoso. Tá bom, né? Muito bom. Muito bem. E uma coisa que eu tava pensando aqui, ouvindo sua história toda, né? Você tem 2 momentos na sua vida, né? Você como enfermeira, cuidando de pessoas numa fase de despedida, vamos dizer assim, né? Pelo que eu entendi. Então, quantas e quantas pessoas que chegaram nesse momento da vida e partilharam com você, assim, sonhos que não conseguiram realizar, né? E aí porque tudo está conectado. Tudo está conectado. Então, quando tudo acontece e você está numa agência, você está no contraponto da coisa. Então, assim, você está fazendo com que aquela pessoa realize o sonho dela. Entende o que eu tô falando? Porque às vezes, e você coloca muito isso no seu negócio, essa sua vivência de assim, olha, viver um sonho, não sei explicar direito, mas quando você está partindo daqui, é tão bom você ter essa plenitude e dizer assim, quantas coisas boas eu fiz, né? Sim. E aí você participar e sair dessa fase terminar, eu não tô conseguindo colocar as palavras aqui, tá? Mas acho que você tá entendendo. Não dá pra entender. Quando você sai dessa fase terminal, você vai para realizar os sonhos. Muitos sonhos daqueles que ficaram para trás. Então, assim, Deus usando você, né?
Desse outro lado, quantos sonhos, às vezes você está realizando uma viagem de uma pessoa agora, que daqui a 3, 5, 10 anos ela vai descobrir uma doença, que ela vai falar, que bom, o que eu fiz, né? Então, assim, é muito bom quando a gente vê que Deus usa a gente no instrumento, assim, da nossa experiência, do que a gente viveu e o que a gente pode usar daquilo ali para impulsionar e realizar o nosso propósito na vida do outro. Sim. Então eu não sei se eu me fiz entender, porque eu me embolo aqui. Inclusive o slogan da agência é aquela sua viagem, porque com aquela sua viagem você pode. Pois é. Porque todos nós fizemos, eu faço o roteiro, eu testo o roteiro inicialmente e mostro pra pessoa que se eu fiz, ela também pode. Ela pode. A gente vai lançar uma viagem. Você pode viajar com Pode Mulher. Então, Adri, a gente pode finalizar pedindo para ela deixar uma mensagem maravilhosa aí pra gente. Me conta uma mensagem, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres. Essa mensagem vai estar traduzida em todas as línguas, vai estar na internet, vai estar lá na Torre Eiffel de Paris, vai estar na Ponte de Londres, vai estar lá na Times Square em Nova York. Uma mensagem para as mulheres, o que você falaria para elas? Eu diria que, mulher, viva intensamente cada minuto da sua vida como se ele fosse o último. Porque a gente precisa focar no hoje. E é claro, eu não poderia deixar de dizer, priorize-se, seja o amor da sua vida. Porque quando você se ama, as pessoas aprendem a te amar. E você, quando você está bem com você mesma, com certeza você vai irradiar amor onde quer que você vá. Então essa é a minha mensagem, desse olhar, né, que você olhe para você e perceba a preciosidade que você é. Porque às vezes a pessoa acha, eu não tenho nada a oferecer. Tem, cada pessoa é única. Deus é tão maravilhoso que Ele criou cada um com as suas particularidades, as suas qualidades. Então que a gente saiba usufruir, né, desses presentes que a gente ganhou de Deus. Que bom! E fala pra gente suas redes sociais, o Instagram, seu, qual é? Eu tô nas redes sociais como a Amaline Guzmán, onde eu falo do projeto Priorize, seja o amor da sua vida. E também daquela sua viagem, o @ é aquela sua viagem. Conto com vocês lá. Convido também a entrarem na Amazon, buscarem pela versão online do livro Priorize-se, seja o amor da sua vida. Nossa, muito bom, já estou lendo. Gente, foi muito bom estar aqui com a Maline e espero vocês no próximo Pode Mulher. Sigam lá, toda quarta-feira tem episódio novo às 20 horas. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Beijo no coração, obrigada.